Para com isso, você está agindo como um cachorro que quer agradar ao dono. Eu acabei de me lembrar que você sempre ficava bajulando a Saori, não é verdade? Eu só não entendo por que é que você pensa ser um unicórnio. Um porco seria mais apropriado para você. A escuridão foi perturbada por chamas que se acendiam. Era possível ver tochas erguidas nas mãos firmes dos soldados às margens do santuário. Era o cumprimento de uma nova ordem, nascida em tempos sombrios. Dias em que nem os mortos podiam descansar em paz sem representar uma ameaça. Todo cavaleiro que tombasse dentro dos domínios sagrados deveria ser cremado imediatamente, sem espera, sem ritos, sem honrarias, apenas fogo. E por fim, suas cinzas lançadas ao vento para que se perdessem além dos limites do santuário. Na presença da morte, a lei nivelava todos, dos cavaleiros de armadura dourada aos de bronze, dos que mal tocavam a velocidade do som aos que cruzavam dimensões inteiras em poucos segundos, todos se tornavam o mesmo pó. E ali, tombados pelos cantos, jaziam homens e mulheres que haviam elevado o espírito até o limite. Guerreiros que dominaram técnicas secretas, conquistaram armaduras sagradas, juraram fidelidade ao santuário e treinaram incansavelmente, rompendo seus próprios limites com sangue e determinação. Pessoas que sonharam não apenas com um dia de glória, mas também com uma morte digna, em meio a uma batalha feroz. Mas a morte não se comoveu com o esforço, nem com o sacrifício de nenhum deles. Todos os cavaleiros ali caídos tombaram sem sequer desferir um único golpe. Aquela era a noite mais longa na vida daqueles soldados, que avançavam pela trilha deixada pelos invasores, em busca dos corpos de suas vítimas. Os encarregados de atear fogo àqueles corpos evitavam olhar seus rostos, pois sabiam. As almas ali presentes se agarravam desesperadamente aos ombros de quem ousasse encará-las e perguntavam com um peso insuportável: digam-nos, por piedade ou por crueldade, nosso suor teve algum valor? Ou foram nossas vidas tão insignificantes quanto estas cinzas que nos tornamos? Digam-nos, nós imploramos, aqui resta-nos apenas o vazio. Tudo o que pedimos é uma resposta. A morte tem um repertório infinito de piadas cruéis. Sussurrou Jabu para si mesmo, impotente, ao ver o rosto do leão menor, seu irmão de batalha, que agora se desfazia lentamente nas chamas, como uma memória engolida pelo esquecimento. E ele concluiu com um sorriso, pequeno, forçado, como quem tenta parecer forte diante da morte. E nós somos essas piadas de mau gosto. Como sentinela daquela missão, reconhecido por sua lealdade a Atena, o cavaleiro de bronze de unicórnio não podia se dar ao luxo de quebrar regras, e menos ainda de demonstrar fraqueza. Havia aspirantes a cavaleiros entre aqueles soldados. Mas quando nenhum olhar recaía sobre ele, Jabu rasgou discretamente um pequeno pedaço de seu traje e, com rapidez, recolheu um punhado daquelas cinzas e o ocultou sob a armadura. Ergueu-se em silêncio e encarou pela última vez o rosto de Ban, o leão menor. E naquele momento inoportuno, enquanto um sentimento desolado percorria seu ser, em meio às fogueiras que aqueciam aquele lugar,
uma brisa estranha o alcançou. Ao se virar, viu passos leves surgindo do breu. À sua frente, essas brisas se estendiam como um tapete arcaico que se desenrolava. Surgia um novo grupo de invasores, trajando um tipo desconhecido de armadura, semelhantes às de Tatsumi, que pareciam se alimentar de suas próprias sombras. Aquelas auras confundiram Jabu por um instante. Eles não marchavam com agressividade, tampouco emanavam qualquer traço de luz. Havia uma impessoalidade neles, como se fossem apenas representações de algo maior. Era como se simplesmente existissem. E diante disso, todos os soldados do santuário naquele perímetro paralisaram. A tensão se fez presença soberana naquele lugar. Um dos homens entre os visitantes ergueu calmamente a mão em um gesto de cessar e falou: Irmandade, contenham seus cosmos. Os sacerdotes obedeceram de imediato, formando uma linha precisa, como se respirassem com um único pulmão e pensassem com uma única mente. Então, o homem voltou-se para os soldados, deu um passo à frente e disse com leveza: Não temam. Eu sou Bastian, o sacerdote do púlpito negro. Dou-lhes minha palavra. Não haverá violência. Não avançaremos enquanto cremarem seus mortos. Aguardaremos o fim do ritual. E diante de todos, aqueles sacerdotes se inclinaram como quem se curva respeitosamente diante de um velório. Os soldados hesitaram, obviamente, mas aos poucos retomaram a tarefa. O silêncio, porém, não era de paz. Era feito de inquietude. Medo e mistério se misturavam à fumaça das cremações. Mas Jabu, cavaleiro lapidado pelo espírito da primeira linha de defesa do santuário, não suportou. Com um salto fulminante, canalizou seu cosmo e lançou um golpe preciso. O ataque cortou o campo como um relâmpago de indignação, avançando contra aquele homem que falava de misericórdia, diante dos cadáveres ali expostos, vítimas do primeiro grupo de sacerdotes. Mas antes que o relâmpago alcançasse o sacerdote do púlpito negro, que não demonstrava qualquer sinal de reação, Atlos, o sacerdote do cálice amargo, avançou. Interrompeu o ataque de Jabu com nada além de sua presença. Seu cosmo dissipou toda a potência do golpe. Atrás dele, o rosto de Bastian surgiu no campo de visão de Jabu. Sereno, sem tensão, em completo contraste com o impacto que a investida havia causado. O deslocamento de ar ergueu as capas negras dos sacerdotes, apagou algumas das chamas e espalhou a cinza dos mortos, formando uma névoa desagradável no ar. Atlos lançou um olhar breve sobre o ambiente atormentado. Com repulsa nos olhos, encarou Jabu. Enquanto os soldados observavam aquela cena, atônitos, sem saber o que seria de seu guardião diante daquele homem de poder monstruoso. Eu já previa isso. Vocês, cavaleiros, são mesmo animais. Vivem em guerra com o mundo e entre si, e nem mesmo os próprios mortos respeitam, disse Atlos com desprezo. Mas Jabu, mesmo ciente da imensa superioridade daquele homem, gritou com raiva: Parem de debochar de nós. Não precisamos da misericórdia de ninguém. Se vieram lutar, lutem. Atlos, reprovando tudo naquele cavaleiro, não assumiu posição de combate. Apenas fechou o semblante e libertou mais de seu cosmo, como uma grande serpente exibindo suas presas diante de um pequeno roedor que ousou lhe mostrar os dentes. O cosmo de Atlos o atingiu como uma montanha desmoronando, e Jabu foi lançado ao chão. Mesmo trajando uma armadura reforçada com o sangue do cavaleiro de Pégaso, um presente concedido em gratidão por ter protegido Seika dos ataques de um deus perverso, a defesa ainda assim não foi suficiente. Um estalo cortou o ar e rachaduras começaram a se espalhar pela armadura sagrada do unicórnio. Ele arfava, colado ao solo, como se o mundo inteiro tivesse despencado sobre seu corpo.
Exposto àquele cosmo poderosíssimo que o paralisava, Jabu conseguiu apenas abrir os olhos e ver os pés de seu inimigo. O que lhe restava eram os pensamentos. Essa vista é familiar para mim, sempre aqui, sempre caído à altura dos pés dos desafios. E mais uma vez, a vida me traz até um obstáculo que sabe que eu não consigo superar. Esse guerreiro pode ser ainda mais forte que um cavaleiro de ouro. Essa sensação de inutilidade total, ela me persegue. É como se não quisesse me deixar esquecer. Cada instante em que fui insuficiente retorna como feridas que jamais cicatrizam. Talvez eu fosse mais forte se esquecesse. Queria esquecer essas lembranças ridículas desde a primeira. E é vergonhoso perceber que, entre todas as vezes em que fracassei como guerreiro, a lembrança mais viva ainda é aquela: a silhueta de uma mulher de costas, se afastando, me deixando sozinho naquele depósito de lixo. Talvez uma criança fraca não fosse mesmo necessária. O cavaleiro viu sua vida passar diante dos olhos, mas, ao contrário do que dizem, era como se ela fizesse questão de exibir apenas aquilo que o maltratava. Passou por sua mente o instante em que, ainda criança, fez uma promessa acreditando no futuro. Ironicamente, não havia ninguém ali para ouvir, ninguém a quem prometer. Então, cercado por entulhos e restos esquecidos, aquele pequeno menino fez sua jura aos objetos descartados à sua volta. Prometeu que encontraria um propósito, que onde quer que estivesse, seria útil, e que, acima de tudo, jamais se tornaria alguém descartável. E assim, ele agarrou com todas as forças a chance de se tornar um cavaleiro. Quando conquistou a armadura de bronze, aquele foi o dia mais feliz de sua vida. Naquele instante, ele acreditou que jamais seria esquecido, que aquela promessa feita entre destroços teve um eco no mundo. Mas então vieram montanhas imensas, implacáveis, uma após a outra. E não era apenas a velha sensação de insuficiência, era a tortura de não saber como lidar com suas próprias limitações. Foi então que a lembrança emergiu como uma lembrança estranha para aquele momento. A batalha contra Hades, o cemitério dos cavaleiros. Naquela noite tão fria e silenciosa quanto esta, os túmulos estavam abertos, mas não violados por inimigos. Estavam rompidos de dentro para fora. E diante daquela visão profana, algo dentro de Jabu estremeceu. Ele, que sempre obedecera às ordens do santuário sem hesitar, não conseguiu simplesmente aceitar aquela missão. A ordem era clara: localizar os cavaleiros ressuscitados. Mas o que se escondia por trás dessa ordem? O que eles esperavam de simples cavaleiros de bronze diante de lendas que agora caminhavam novamente entre os vivos? Naquela vez, ele questionou, não por medo, mas por lucidez. Vamos cair na real, disse ele, erguendo a voz contra as ordens diretas de sua líder. Entre os túmulos abertos estão nomes que carregam séculos de glória. Cavaleiros muito superiores a nós. Qual o sentido de caçá-los? O que podemos fazer contra eles? China, a Amazona de Prata, caminhou em direção a Jabu. Os olhos dos companheiros seguiram seus passos com tensão. Ela parou a poucos centímetros do cavaleiro de unicórnio e, encarando seu rosto com firmeza, perguntou em voz alta: Cavaleiros de bronze, vocês são a primeira linha de defesa do santuário. Todos os cavaleiros de bronze presentes, exceto Jabu, responderam como uma só voz. Sim, senhora, nós somos. Então vamos procurá-los, concluiu China, e antes de virar as costas, se aproximou ainda mais de Jabu, invadindo o espaço entre eles com uma aura intimidadora.
Seu rosto quase tocava o dele quando ela sussurrou, firme como aço: "Os covardes não precisam nos acompanhar." O urso, o lobo e a hidra seguiram em sequência como guerreiros guiados pelo dever. Jabu, porém, permaneceu imóvel. Seus olhos repousaram sobre o túmulo aberto, onde o nome do Cavaleiro de Gêmeos estava gravado na lápide, e naquela vez ele não apenas se sentiu inútil, sentiu algo pior. Sentiu-se parte de algo completamente inútil. Por um instante, não estava mais diante do túmulo. Estava de volta ao depósito de lixo onde fora abandonado. Um lugar onde nem ele, nem nada ao seu redor parecia ter um propósito. Foi então que a mão de Ban, o Cavaleiro de Leão Menor, pousou com firmeza em seu ombro. E aquele homem, de poucas palavras, falou com a força de quem conhece a verdadeira essência da coragem. "Jabu, eu sei, não importa o inimigo, você sempre lutará com todas as suas forças, com todo o seu espírito, porque é assim que os grandes guerreiros lutam. E eu tenho orgulho de lutar tantas vezes ao seu lado. Mas se algum dia você estiver frente a frente com um adversário, um que por mais que tente, sua força simplesmente não consiga alcançar, que mesmo com toda a preparação, seus punhos não sejam capazes de ferir. Se tudo, absolutamente tudo no mundo estiver contra você, use o que resta do seu cosmo, não para vencer, mas para se levantar. E se isso não for suficiente, junte toda a raiva e toda a dor que você carrega e erga-se, olhe nos olhos do adversário e sorria. Sim, sorria destemidamente, porque eles temerão. Quanto maior for a distância entre suas forças, mais eles temerão. Eles vão tremer. Eles cruzaram o caminho de um mero cavaleiro de bronze, um que não temeu o poder do qual eles tanto se orgulham. Não porque acredita que pode superar aquele poder, mas porque é um guerreiro que não depende da vitória, e muito menos teme a derrota. Porque são eles que temem a derrota, por isso precisam de um cosmo tão imenso. Cavaleiro, batalhas colossais serão admiradas e depois esquecidas, levadas pelos ventos do tempo. Mas o seu olhar destemido irá romper a couraça de poder atrás da qual eles se escondem. Marcará seus inimigos como uma brasa viva, ao final de cada luta, vencida ou perdida. Quando despertarem no escuro, tomados pelo medo, seu sorriso estará lá, lembrando-os do quão covardes são. O rosto de um homem que sorri diante daquilo que todos os outros temem jamais será esquecido, pois os assombrará para sempre, até mesmo após a morte. E nas entradas do santuário, a coragem de um guerreiro que antes mesmo de se tornar um homem já havia experimentado angústias capazes de destruir o espírito dos mais fortes, rasgou o cosmo de um inimigo mais poderoso que um cavaleiro de ouro. O sacerdote do cálice amargo deu um passo atrás. Nem os outros sacerdotes, nem mesmo os soldados presentes pareciam entender. Mas ele viu algo perigoso, algo que sua mente não conseguia compreender. Mas sua alma entendeu imediatamente e sentiu o mais puro medo. E aquele medo não se conteve ali, nas entradas do santuário. Espalhou-se como um eco, atravessando o cosmo e o silêncio, até alcançar a escadaria das 12 casas. Lá, o sacerdote da oração diabólica caminhava em direção ao seu próximo desafio, quando aquele presságio o alcançou. Ele parou, olhou por um instante para trás, em direção às entradas do santuário. Lamentou em pensamento, sentindo o peso do comando sobre os ombros. Espero que se lembrem do que ensinei, sacerdotes. Jamais subestimem um cavaleiro de bronze, ou irão se arrepender. Mas já não havia mais tempo para reflexões. Uma voz firme ecoou dos portões da Casa de Touro, emergindo da escuridão. Seja bem-vindo à Casa de Touro. Meu nome é Giovan,
guardião deste lugar. Meus parabéns. Desde que aquela amazona sinistra voltou, ninguém mais havia conseguido chegar até aqui. Já estava começando a enferrujar. Ah, mas antes de qualquer coisa, me diga seu nome. O grande mestre vive me advertindo por matar inimigos sem ao menos saber quem eram. A presença daquele cavaleiro arrogante era imponente. Seu corpo robusto exibia cicatrizes profundas, espalhadas como medalhas de honra, marcas de alguém que havia sobrevivido a incontáveis batalhas. O sacerdote, sem saber se o que via era fruto de loucura ou de pura prepotência, o repreendeu. Quanta presunção! Um cavaleiro de ouro protegendo sua casa, sem sequer vestir uma armadura? Giovan soltou um leve suspiro insolente. A armadura de touro está aqui comigo, mas eu nunca a usei. Ela é desnecessária. Tatsumi fez um gesto de decepção com a cabeça, deu um passo à frente na escadaria e, enquanto desembainhava lentamente sua espada, falou com voz grave, carregada de julgamento. Meu jovem, se quer parecer forte, não deveria usar palavras tão arrogantes. Eu sou Tatsumi, o sacerdote da oração diabólica, e vou lhe dar 3 minutos para vestir a armadura. Mas antes que completasse o movimento de guarda com a espada, algo inesperado aconteceu. A espada de Tatsumi, de repente, pareceu pesar milhares de vezes mais. Escapou de suas mãos e colidiu contra o solo com uma força descomunal. E afundou. Foi engolida pelas rochas, como se a área ao redor da casa de touro fosse um corpo celeste gigantesco. Seus joelhos cederam. Seu corpo, atraído pela mesma força invisível, chocou contra o chão com brutalidade. Giovan, com um leve sorriso de deboche no rosto, começou a descer os degraus tranquilamente. E Tatsumi, de cabeça baixa, fitava a fenda onde sua espada havia desaparecido. E, com os lábios secos, levou uma das mãos ao peitoral de sua armadura e falou, sem levantar o rosto. Foram mais de 30 anos. 30 anos construindo esta armadura. Diferente de vocês, cavaleiros, nós, os sacerdotes, não herdamos armaduras. Nós as forjamos do zero, sozinhos. Sem orientação, sem legado, apenas com fé, habilidade e paciência. E aquela espada? Aquela espada era a peça final, a representação de incontáveis sacrifícios. E o arrogante touro, já a poucos metros de distância, falou com visível desrespeito. Sacrifícios de vermes rastejantes não têm valor algum. Preste atenção, sacerdote das rezas ridículas. Vou te dar 3 minutos para se levantar como um homem. Ou talvez seja melhor morrer assim mesmo, de joelhos. Combina mais com o seu título. E ao ouvir essas palavras, Tatsumi desfez a expressão de seriedade e, com um sorriso irônico no rosto, levantou-se enquanto falava. Um dos meus maiores conflitos com a missão foi aceitar que muitos morreriam pelas minhas mãos. Mas dar um fim em você e nessa sua boca afiada não vai me causar o menor arrependimento. Então, ali nos portais da casa de touro, era possível sentir. A oração havia cessado. Agora era tempo de guerra. Fala pessoal, aqui é o Marlon Criativo, espero que tenham gostado desse capítulo. Eu quero agradecer de coração a todos que comentaram, as pessoas que colaboraram para que eu conseguisse criar esse capítulo, e ajudou demais. Se não fosse isso, eu não teria conseguido, porque eu não sou youtuber, né? Eu preciso parar o meu trabalho para conseguir fazer cada capítulo. Foi mais de uma semana direto para criar esse capítulo aí, tá?
E a minha patroa, ela quase me matou, literalmente mesmo. Mas eu acredito que vai valer a pena, que valeu a pena já, tá? E já faça parte do 5º capítulo, tenha sua foto, o seu nome registrado como força fundamental para que ele seja possível, porque é isso mesmo. Sinceramente, sem a sua ajuda, eu não sei quando que eu vou poder parar outra vez tanto tempo assim para conseguir desenvolver, editar. Porque eu sou da turma que se não trabalhar, não come e ainda dorme no sofá, tá? Então eu fiz uma conta no site da Vaquinha, coloquei o link na descrição e pode ajudar lá. Você pode ajudar também pelo Pix, que está na tela, também na descrição, ou pelo Valeu Demais. E quando der um valor que dá para segurar as pontas aqui, eu vou poder parar os dias e me dedicar ao próximo capítulo como eu fiz com esse. E eu sei que vai dar tudo certo. Então, um grande abraço e vamos em frente.